Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus por todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Convido a todos para estar entrando, para que nós possamos dar início ao culto ao nosso grande Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Deus de toda a eternidade. Amém? Vamos estar orando? Os irmãos. Glória a Deus. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o nosso grande eu sou. Tu és o Senhor de toda a eternidade. Tu és aquele, ó Deus, que era, que é e que há de vir. Tu és a raiz de Davi. Tu és a brilhante estrela da manhã, o Cordeiro de Deus, o grande eu sou, o Santo dos Santos, o grande Emanuel. Tu és o nosso Deus, a nossa fortaleza, o nosso baluarte. Tu és, Senhor, o ar que nós respiramos, ó Deus, e sem Ti, Deus, nada somos, ó Pai. Mas na Tua presença, Senhor, nos reunimos nesta noite, ó Deus, para Te dizer, Senhor, como grande és, ó Pai. E como é magnífico, ó Deus, estar na Tua presença. E como é magnífico, ó Deus, sentir a Tua presença neste lugar e saber que o Senhor está no meio de nós, operando através dos Seus, ó Pai. Deus, nós Te pedimos nesta noite, fique à vontade. Seja feito o Teu querer, ó Deus. Que nossas vidas, ó Deus, seja como um bálsamo suave diante da Tua narina, ó Pai. E que nós possamos vir, ó Deus, Te agradar, Senhor, com nossos louvores, com a nossa adoração, ó Deus. Que o Senhor receba, Senhor, do nosso coração, Senhor, toda a adoração, Senhor, que está retida dentro de nós, Pai. Viemos aqui, ó Deus, com um som espírito, ó Pai, de Te adorar, e 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 dizer que Tu és santo, 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 de eternidade em eternidade, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos na Tua presença, para glorificar e exaltar o Seu nome, no santo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Ministério de Louvor está com oportunidade. Som. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Amém. Convido a uma igreja que, se puder, se pôr de pé. Vamos estar adorando nosso Deus e declarar que vamos avançar, vamos crescer, nada pode nos impedir, amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já queimei as fontes do passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, porque estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo.
mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Declare, vou avançar. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me... Por quê? Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia. Nessa noite, o convite do Senhor para você é que você possa retornar ao primeiro amor, retornar ao início. Porque no início, a gente tem tanta vontade, tanta alegria. A gente não tem tempo ruim para fazer a obra do Senhor, mas o tempo vai passando. E muitas vezes a luta do dia a dia, a dificuldade, vai nos desanimando, vai nos entristecendo. E vai tirando de nós aquela alegria do primeiro amor. Então que nessa noite, você faça essa oração para o Senhor. Quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Quero voltar lá no início, aonde a gente começou, aonde eu comecei a estar na Tua presença. E aonde não tinha tempo ruim para mim. Aonde o evangelismo 3 horas da tarde não era ruim. Aonde estar debaixo de chuva para pregar o evangelho não era ruim. Aonde não tinha dificuldade para trazer uma pessoa para a igreja. Aonde não tinha dificuldade para estar presente num culto. Que esse possa ser o nosso pedido ao Senhor, a nossa oração. Quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Fala isso pro Senhor. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus.
encontrar-me contigo, Senhor. Aleluia. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Pai, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Peço ao Senhor essa noite, olha para mim, Senhor. Nós precisamos do teu olhar. Aleluia, glória a Deus. Se humilhe ante a presença do Todo-Poderoso. Ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, da figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Diga, eu me humilharei, Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso
preciso, pois eu preciso do teu olhar. Diga, eu farei o que eu preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu E olhar. você olha para mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Mas olha para mim. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar. Olha pra mim, Pois eu preciso do teu olhar. pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Amém, glória a Deus. A igreja poder sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja nosso Deus por todas as coisas. Nosso versículo, porque nosso versículo do mês da família e do Ministério da Família, hoje é Josué 24:15. Você pode abrir sua Bíblia neste momento, né? O quinto domingo sempre é dirigido pelo mês da família, tá, irmãos? Por isso que nós estamos aqui representando. Eu sou do Renato, o Renato é meu. Onde quer que ele esteja, ele é meu. Amém, irmãos? Ele não está aqui agora. Propriedade exclusiva, tá? Podemos ficar de pé? Diz assim, podemos ler todos juntos? Vamos lá? Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu gosto daquela versícula que fala assim, ó, aquele tradução que fala assim, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podeis assentar. Irmãos, família, né? Família é algo que nasceu no coração de Deus. É algo que Deus, Ele trabalha de uma maneira que você não entende. Hoje, Sara tinha que fazer uma prova e ela teria que sair 9 horas da manhã. E aí eu falei, eu vou levar. Porque não daria tempo, o pai tinha que dormir, né? Estava pernoitado, trabalha à noite, então ele tinha que chegar e dormir para à noite trabalhar novamente, né? Quem trabalha à noite tem que dormir de dia. E aí ele falou, não, eu vou,
fico com ela lá e de lá eu vou para o trabalho. Cara, esse homem não existe em uma face da terra, te garanto, tá? Eu falei, não, Nato, presta atenção, você vai ficar acordado, eu durmo em qualquer lá, eu sento lá, encosto lá, durmo em qualquer lugar, mas você não vai para lá ficar o dia inteiro lá sentado no meio da rua. Deixa que eu vou. Gente, homem, tá bom? Pai de família, provedor, aquele que põe a cara, dá tapa a cara pela família. Então, Deus abençoe os maridos, tá? Em nome de Jesus. A gente cantou aqui, Senhor, não me importo com a multidão. O que eu preciso é que o Senhor olhe para mim. O que eu preciso é do seu olhar. Né? O que eu me humilharei, né? Subirei, né? A figueira subirei. Né? E a gente fala ali que vai fazer qualquer sacrifício. Mas a gente precisa que o Senhor faça o quê? Olhe para nós, né? Então, nós, nessa noite, agora eu gostaria que a igreja ficasse de pé e falasse para o Senhor, Senhor, não me importa o que a multidão passa, o que pensa, mas eu preciso que o Senhor olhe para a minha família, olhe para nós, Senhor. Contempla, me deixa de louvor, por favor. Contempla, Senhor, todas as coisas que estão acontecendo dentro da minha casa. Faz morada. Senhor, eu não me importo com o que os outros pensam, o que o vizinho pensa, o que os outros pensam. Eu me importa que o Senhor adentre e olhe dentro do meu lar. Irmãos, eu não sei qual é a situação que está dentro do seu lar, mas Deus sabe. E eu quero que você agora, pede ao Senhor, Senhor, olhe para essa situação. Eu farei o que for preciso. Irmãos, quando a gente faz a escolha de fazer o que é preciso, a escolha de fazer o que é preciso, muitas vezes é a gente quebrar o nosso eu, quebrar o nosso orgulho como esposa, como marido, como filho. Muitas vezes é pagar o preço daquilo, se humilhar quando você não quer se humilhar. Mas é porque, Senhor, eu farei o que for preciso. É preciso pedir perdão? Eu vou pedir perdão. É preciso ficar calada? Eu vou ficar calada. Senhor, eu farei o que for preciso. É preciso levantar de madrugada, orar, impor mão? Eu vou levantar de madrugada, eu vou orar e vou impor as mãos. Senhor, eu farei o que for preciso. Está disposta? Está disposto? Filhos, estão dispostos a fazer o que for preciso para que seu pai se converta? Eu farei o que for preciso. Vamos estar orando agora, falando isso em canção, mas pensando em família. Não me importa, Senhor. Eu farei o que for preciso. Vamos estar cantando agora, irmãos? Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. O que eu farei? Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar.
que o inimigo se levante, Deus. Repreenda em nome de Jesus, Pai. Porque o Senhor tem poder para transformar. O Senhor tem poder para modificar, Deus. Senhor, trabalhe na vida dos esposos, Pai. Modifica o coração, Senhor. Quebranta, Deus. Trabalha na vida das esposas, Senhor. Quebranta os nossos corações, ó Pai. Nos ensina a hora de falar, a hora de calar, Deus. Nos ensina a ser mãe, Senhor, como Tu queres. Não permita, ó Deus, que nossos filhos, Senhor, sejam usados para nos afrontar, ó Pai. Mas antes o Teu Santo Espírito quebrante nossos filhos, Pai. Nos modifica, Senhor. Que nosso lar seja um lar estruturado na Tua presença, Senhor. Porque nós precisamos da Sua unção dentro do nosso lar. Precisamos da Sua santa presença, Senhor, nos nossos quartos, no banheiro, na sala, na rede social, ó Pai. Que a Tua presença preenche todos os nossos cantos, ó Pai. Que a Tua presença transborde na nossa família. E que nós venhamos ser uma família alicerçada em Ti, ó Deus. Porque o Senhor é a rocha, Senhor. Não necessitamos de mais nada, Senhor. Não necessitamos de carro novo. Não necessitamos de casa nova. Não necessitamos de mobília nova. Necessitamos da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Ore pela sua família, irmão. Em nome de Jesus. Do Teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do Teu olhar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Pois eu preciso do Teu olhar. Pois eu preciso do Teu olhar. Glória a Deus. Aleluia. Diaconisa Ruth está com a oportunidade, juntamente com a diaconisa Isabel, para estar cantando o hino 167. Amém? Irmão, canta com poder e autoridade, em nome de Jesus. Hino de número 167, Alicerces. 367. Nesse momento também será realizado um momento ofertório, tá? Que alicerces tendes pra construir uma casa firme pra resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras a salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der,
Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Diaconisa Dilceia está com a oportunidade de aniversariante do mês. Uhul! Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Gostaria de deixar um versículo para os nossos aniversariantes do mês de março e mês de abril. Hoje nós finalizamos o mês de abril, né? E nós vamos estar junto comemorando com nossos irmãos. Salmo 118, 24 fala assim: este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegramos nele. Amém? Que os irmãos possam sempre nesse dia se alegrar no Senhor. Amém? Amém. Nós vamos começar, chamar os nossos aniversariantes de mês de março. Nós queremos convidar a nossa baterista, a irmã Cíntia Santana. Ela tá ali, ó. Pode bater pra você aí, garota. Tá aí a nossa baterista. Ela fez dia 11. E nosso irmão Zé Carlos não se faz presente. Nosso irmão Rodrigo também não faz. Nós vamos depois entregar. Não, o irmão Adalto também não está. E agora nós vamos chamar os nossos irmãos gêmeos. O Marcos e o Mateus. Fizeram dia 20 de março. Pode vir, lindos. E a irmã Cosma, dia 27, a mamãe deles. Bem, nós acabamos o mês de março, pode ficar aqui. E nós vamos chamar agora o nosso irmão do mês de abril. A nossa irmã Divina, dia 1º de abril. Vem cá, irmã Divina. Vem, irmã Divina. Dia 8 de abril, nossa irmã Sônia Maria. No dia 10 de abril, nossa irmã Cláudia. E no dia 11 de abril, nossa irmã Graciete, a mais linda. A nossa mãe, a nossa bisavó linda. Gente, vamos falar, linda mesmo. E a nossa irmã Bruna, dia 14, não está presente. A nossa irmã Márcia também não está, dia 16 de abril. Mas está a nossa irmã Alice, dia 26 de abril. A nossa irmã Edvige não está. Mas nosso irmão Valdir Tazinho, aí o Valdizinho veio. Vai ficar para a próxima. A gente depois vai mandar para ele, tá? Vamos ficar em pé, vamos cantar um parabéns para nossos irmãos. E nós depois chamamos o nosso pastor para orar por eles, tá? Parabéns, parabéns pra você. Parabéns, essa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Muitos anos de vida. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Parabéns, essa data querida. Parabéns, parabéns pra você. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais 2 anos de vida. Antes de nosso pastor orar, eu gostaria de saber se tem algum visitante no meio de nós que fez aniversário em março. Tem alguém?
Ai, lá o Luciano! Vem, Luciano! Tem chocolate aí, Luciano. E mês de abril, tem algum visitante que fez aniversário em abril? Marcelo, você fez em fevereiro? Pode vir, vem aqui. Jesus. Tem mais ninguém não, né, gente? Vamos, pastor, vamos orar para esse povo aí, abençoar. Cá, vamos orar? Meu Deus. Olha, depois vou tirar uma foto aí, depois pode dar para mim esse chocolate aí também. Isso. Senhor, nós rendemos louvores, honras e glórias a Ti, porque só o Senhor é o dono da vida. Só o Senhor nos escolheu para celebrarmos mais essa data especial na vida dos Teus filhos. Nós Te exaltamos, Senhor, pela vida deles. Nós Te exaltamos porque até aqui eles chegaram, porque o Senhor os ajudou, porque o Senhor os sustentou. E nós lhe pedimos uma bênção muito especial. Ó Deus querido, que este ano, Senhor, seja o ano em que o Senhor realize os sonhos, realize, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para os Teus filhos. Cada promessa do Senhor na vida dos Seus filhos venha se cumprir. Então, nesse ano, Senhor, abra as comportas dos céus, os abençoe e que eles tenham mais e mais anos de vida, ó Deus, na Tua presença. Que eles Te sirvam com alegria e que eles façam tudo para a Tua honra e Tua glória. Muito obrigado, Senhor, por tudo que eles representam para nós. Muito obrigado por essa noite em que estamos celebrando o Teu nome, celebrando a vida, celebrando o aniversário dos Teus filhos, porque nós, ó Deus, Te agradecemos e Te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos tirar a foto aí, calma. Já tirou? Já tirou? Então tá bom. Glória a Deus. Amém. Convido o irmão Rogério, diácono Rogério, para estar orando, agradecendo pelos dízimos, oferta. Amém. Oremos, irmãos. Querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade, Pai, de podermos estar reunidos no Seu nome, Senhor. Te agradecendo, Pai amado, por este culto qual estamos prestando a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração nesta noite, Senhor. Receba o nosso louvor. Que a cada dia, Pai, nós possamos exaltar o Seu nome, Senhor. Quero Te agradecer agora, Pai amado, pelos dízimos e as ofertas que foram depositados no Seu altar, Pai. Tu possas fazer multiplicar, Pai amado. Tu possa, Pai amado, estar abençoando a Sua igreja, abençoando os irmãos que vieram até a frente, colocar seus dízimos, as suas ofertas, abençoando aqueles, Pai amado, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, estar abençoando os Seus servos, Senhor. Que esta noite, Pai amado, o Seu Espírito Santo esteja falando em cada coração, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Daqui, irmãos, eu não vi nenhum visitante. Tem um visitante aí do seu lado? Tem? Ele já considera o nosso. Gabriela, da família. Certo? Ah, tem uma irmãzinha aqui, ó. Olá. Adriana. Não, ele já é nosso, Luciano. Tu não está entendendo o mistério. Ele já é nosso. Adriana, do lado da Adriana tem uma visitante. Tudo bem, minha querida? Você pode ficar de pé, falar seu nome. Amém. Amém, Monique. Sinta-se em casa. Tu está na casa do nosso Pai. Amém? Deus abençoe e manda um abraço lá para a família Filadélfia, em nome de Jesus, tá? Convido o pastor para estar trazendo a mensagem como flecha que alcança o alvo, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar impondo suas mãos para cá. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, nós colocamos o Teu servo diante da Tua presença, ó Pai. Não é a primeira, Senhor, nem vai ser a última vez, ó Deus, que nós Te pedimos, Senhor, quebranta, Deus. Faça o Seu querer, a Sua vontade. Usa Ele, ó Deus, como flecha realmente, Senhor, que alcance o alvo, ó Deus. Como um farol, ó Deus, que brilha, Senhor, em meio, Senhor, às trevas, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai.
que a palavra que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus, que mexeu com a estrutura dele, Senhor, também venha mexer com a nossa, Senhor, pela autoridade que há no seu Santo Espírito. Deus, quebranta-nos, ó Pai, para receber aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor. Em nome de Jesus, usa o seu servo, Senhor, mais uma vez, para a honra, para a glória, para a exaltação do seu nome e para a transformação, Senhor, da humanidade, pelo poder que há, Senhor, na tua palavra, no nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, assentados, Senhor, num banco, Senhor, confortável, com ar-condicionado, ó Deus, Deus amado, com água fresca, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos vir ser quebrantados por ti. Transforma, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor. Fala no nosso íntimo, ó Deus, através do teu servo, pastor Paulo Fuli, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome, em nome santo de Jesus, Pai. Amém. Amém. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Se eu fosse você, eu ligava para o Renato e falava assim: Renato, passa em qualquer lugar e compra um presente para Elisângela. Você manda uma mensagem para ele assim, aí ele não vai entender nada. Quer dizer, deve estar assistindo, né? O pastor está falando, compra um presente, meu irmão. Mas que benção, que maravilha, que Deus abençoe a nossa diaconisa, que brilhantemente dirigiu o culto, né? Eu gostaria nessa noite, queridos, de ministrar a palavra de Deus, que se encontra em Mateus capítulo 16, verso 21, até o verso 28. E se você achar, se você puder ficar de pé, a gente fica grato. Isto. Você vai olhar para o lado aí. O que você vai falar para o teu irmão? Irmão, deixa eu quieto agora. Fala aí. Fala para o teu irmão aí. Irmão, me deixa quieto. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Você falou para o teu irmão? Isso. Agora você olha para o teu celular aí e fala assim, você está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou olhar para você. Isso. Você não vai me fazer cair em tentação. Eu não vou olhar para você. Deus está cuidando da tua casa. Se tiver alguma coisa, tá bom? Isso. Que maravilha. Então, você repreende teu celular aí. Se você não quiser, você dá ele para mim. Tudo bem. Mateus capítulo 16, verso 21 a verso 28, diz assim, a palavra do Senhor. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque eu não levo em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhe digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Amém? Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por tudo que nós já fizemos. Muito obrigado pela tua presença. E agora, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor, ministra através de mim, Senhor, e que eu diminua, e que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, pode sentar.
Eu queria pensar com você nessa noite, rapidinho, qual o preço a ser pago para seguir a Cristo. Eu sei que domingo à noite é um dia que eu prego mais solto, mas eu tenho procurado pregar nos domingos à noite para falar da obra de Cristo, para mudar vidas. E nessa noite eu queria pensar com você nesse tema, qual o preço a ser pago para seguir a Cristo. Não é fácil. Não é de maneira alguma simples. Seguir a Cristo não é simplesmente fazer parte de uma igreja. Seguir a Cristo não é fazer parte de uma torcida organizada. Seguir a Cristo não é fazer parte de um clã, não é fazer parte de um grupo. Seguir a Cristo vai muito além. Seguir a Cristo vai muito além dos nossos pensamentos. E Jesus, nesse encontro com os seus discípulos, ele ministra isso. Jesus se encontra com ele aqui, ele está em Cesareia de Filipe, e ele começa a ministrar algumas coisas para os seus discípulos. Nesse contexto, ele se afasta. Cesareia de Filipe fica a 180 quilômetros de Jerusalém. Ele se afasta com seus discípulos para ministrar essas verdades. Agora, nesse contexto também, tinha um contexto maravilhoso da confissão de Pedro. Em Mateus capítulo 16, verso 18, Pedro faz a confissão mais maravilhosa que alguém pode fazer. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a Pedro, falando o seguinte: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou, sim o Espírito Santo. E sobre esta pedra, sobre a tua afirmação, sobre Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus chega nesse contexto e começa a ministrar para os seus discípulos a sua ida, a sua partida. E aí esse mesmo Pedro estava nessa conversa com Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus chega e começa a mostrar aos seus discípulos o que era necessário que acontecesse. Então ele diz o seguinte para os seus discípulos: é necessário que eu vá a Jerusalém, é necessário que eu vá para lá sofrer as atrocidades, para lá sofrer o julgamento dos líderes religiosos, para lá sofrer as injúrias, para lá sofrer as injustiças, para lá sofrer aquilo que vai me levar para a cruz. É necessário que eu vá a Jerusalém, é necessário que eu cumpra a missão, é necessário que eu ande no caminho que está designado por Deus. A verdade é que Jesus começa a ministrar, e aí Pedro começa a ver Jesus falando, e Jesus começa a ministrar aquilo a Pedro, a ministrar aos seus discípulos, e Pedro tem uma grande ideia. Uma infeliz ideia: chamar Jesus no canto. Você já chamou Jesus para conversar? Qual foi o tom da tua conversa com Jesus? O que você já fez com Jesus? Qual foi o tom da tua conversa com Cristo quando você chama Ele para uma conversa? Porque muitas vezes nós precisamos conversar com Cristo mesmo. Muitas vezes nós precisamos nos aproximar dEle e falar com Ele o que está doendo. Mas a petulância de Pedro é alta. Às vezes as pessoas acham que Jesus Cristo está ao nosso serviço. Então elas chegam para Jesus, chamam a atenção: o Senhor tem que fazer, o Senhor não fez. O Senhor tem que fazer, o milagre acontece hoje, vai acontecer hoje, porque o Senhor é o Cristo, mas Ele não falou que ia fazer.
Pedro chega para esse Jesus e começa a chamar a atenção de Jesus. E aí eu começo a pensar nos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos da seguinte forma: o caminho desse discipulado, um caminho de seguir a Cristo, não é um caminho terreno, não é um caminho humano, não é um caminho em que o homem designa, não é um caminho em que o homem direciona, mas é um caminho direcionado pelos céus, é um caminho direcionado por Deus. E aí Pedro chega para Jesus e fala assim: não, Deus não vai permitir acontecer isso. Deus não vai permitir que o Senhor, de modo algum, vá para a cruz. Jesus está mostrando para Pedro, e para mim e para você, que o caminho de seguir a Cristo não é um caminho designado por homens. É um caminho designado pelos céus. Quem quer seguir a Jesus precisa olhar para os céus. Quem quer seguir a Jesus precisa olhar o que Deus tem para nós aqui na terra. Quem quer seguir a Jesus precisa olhar que os céus já direcionou o caminho do Senhor. O que Pedro faz? Pedro fala assim: Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum acontecer. Mas Jesus, voltando-se para trás, disse a Pedro: saia da minha presença, Satanás. Antes que você pense, Jesus não está repreendendo Pedro. Jesus não está repreendendo, Jesus não está expulsando Pedro. Jesus está expulsando Satanás, que revela, que fala, ou melhor, que fala através de Pedro. E Pedro ministra algo para Jesus, chamando a atenção de Jesus. Quando ele repreende Satanás, é que, na verdade, ele está falando para Pedro o seguinte: o meu caminho é um caminho de sofrimento. Não é um caminho bom. E Jesus diz a ele o seguinte: você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim dos homens. Quando nós levamos em consideração as coisas dos homens, nós pensamos aqui, nós pensamos nas coisas aqui, nós pensamos no conforto aqui, nós pensamos em fugir aqui, nós pensamos em viver bem aqui, nós pensamos em não pagar preço. É por isso que Jesus fala para ele assim: olha, eu te repreendo, Satanás, porque você está pensando nas coisas do homem, nas coisas humanas. Pedro é repreendido, ou melhor, o Satanás é repreendido porque usa Pedro. A gente tem que tomar muito cuidado, querido, porque o Espírito Santo pode nos usar para abençoar a vida, e o inimigo também pode nos atentar a falar coisas que não devemos falar. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando Jesus fala para ele: você não leva em consideração as coisas de Deus, Jesus está fazendo menção justamente à tentação dele, que ele passa em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta tirar Jesus da cruz. Se o diabo tenta tirar Jesus da cruz, a palavra do Senhor mostra que sem a cruz não há evangelho, sem a cruz não há salvação, sem a cruz não há mudança, sem a cruz não tem como, e não teria como estarmos aqui. Mas a palavra do Senhor mostra que Jesus repreende o inimigo e diz assim: olha, você não considera as coisas de Deus, você considera as coisas do homem. Aqui está um grande alerta para nós. Quando nós queremos seguir a Cristo como devemos seguir, nós precisamos considerar as coisas de Deus, aquilo que Deus nos dá, aquilo que Ele trouxe para nós. O apóstolo Paulo, em Colossenses, diz o seguinte: olhai, pensai nas coisas do alto. Abra para mim, Colossenses capítulo 3, verso de 2 ao verso 5. Eu quero ler porque eu não quero errar. Colossenses capítulo 3, verso de 2 ao verso 5. Bota para mim.
Pense nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, a vida de vocês está oculta juntamente em Cristo, com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando o Cristo, que é a vida de vocês, manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Quando Cristo fala isso para Pedro, ele diz o seguinte: vocês estão pensando nas coisas daqui. Você está pensando nas coisas do homem. É por isso que Satanás falou para você, Pedro. É por isso que Satanás usou a tua vida. Você precisa olhar que o caminho de seguir a Cristo é um caminho de entrega. A religião, o evangelho, o cristianismo é a única religião onde o seu Senhor se entrega por nós, aonde o seu Senhor se faz sacrifício por nós, aonde o seu Senhor é morto por nós. E ele está falando para Pedro: Pedro, o diabo é pedra de tropeço, porque você está pensando, não está levando em conta as coisas de Deus, e sim as coisas do homem. Nós precisamos nos atentar que para seguir a Cristo nós precisamos atentar para as coisas do alto, não para as coisas da terra. O que você tem pensado? Como é que tem sido? O que tem norteado o teu pensamento? Olha que Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, façam morrer tudo que pertence à natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é idolatria. Isso não anda junto com aquele que quer pagar um preço para ser discípulo de Cristo. Isso precisa sair da nossa vida. Nós não podemos mais pensar nestas coisas. Nós não podemos mais viver estas coisas. Estas coisas ficaram para trás. Deus lançou no mar do esquecimento o tempo da ignorância, o meu pecado, e hoje eu sou lavado e remido pelo sangue, e tenho um preço a pagar, porque não é fácil. Não é fácil ser cristão. Não é fácil caminhar com Cristo. A gente acha que é fácil. Mas quando você olha, a verdade é que Jesus fala para ele assim: Pedro, o meu caminho é um caminho de morte. O meu caminho, Pedro, é um caminho dos céus e não da terra. Nós precisamos pensar nisso, se queremos seguir a Jesus. Versículo seguinte diz o seguinte, versículo 24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito conhecido esse texto, mas a gente passa correndo por ele. E para quem quer seguir a Cristo, o preço a se pagar é aceitar um convite. Olha o que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, o discípulo, aquele que quer se entregar a Jesus, aquele que quer pagar preço para ser um discípulo de Cristo, ele tem um convite para ele. E Jesus, ele é maravilhoso, porque ele não invade a casa de ninguém, nem a sua igreja ele invade. Se ele não for bem recebido na sua igreja, não se espante com o que o pastor vai te falar. Ele vai ficar lá do lado de fora. Ele vai ficar lá. É igual quando ele fala para a igreja de Filadélfia, ou melhor, para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele não invade nem a sua igreja. Ele não chega nem invadir esse lugar, porque se ele não é exaltado aqui, se ele não é bem-vindo aqui, ele fica lá fora. Mas ele faz um convite. Se alguém quiser, é voluntário, é você decidindo. Se alguém quiser se tornar um meu discípulo, se alguém quiser se tornar um filho de Deus, se alguém quiser se entregar a mim, é uma predisposição que o homem tem. É uma predisposição que o homem tem que ter. É uma posição que nós tomamos.
mas não é obrigado, mas não é forçando a barra. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência. E esse Jesus, ele cumpre a sua palavra. Ele espera que cada um de nós tomemos a posição. Mas ele diz aqui uma coisa muito interessante. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Para ser discípulo de Cristo, eu preciso negar o meu eu. Por que o meu eu, pastor? Porque o meu eu é que fala alto. O meu eu é o que dói quando eu abro mão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É muito fácil eu dizer não para Sheila. É muito fácil eu dizer não para você. É muito fácil eu dizer não para cada pessoa que eu conheço. O mais difícil é você dizer não para o seu eu. É negar a si mesmo. Negar a sua condição, negar, ou melhor, negar a sua certeza, negar o seu direito. Quando Jesus está falando isso para eles, é fato que quando você olha o texto e vai ver todas as nuances dessa negue-se a si mesmo, é você abrir mão da sua soberba, é você abrir mão do seu direito, é você abrir mão do seu comando. E como é difícil abrir mão. Como é difícil negar a mim mesmo e deixar que alguém comande a minha vida. É difícil até alguém falar alguma coisa e a gente obedecer. Quanto mais alguém comandar o que eu comando, sempre comandei a minha vida. Eu sempre direcionei a minha vida, eu sempre fiz o que quis. Jesus fala assim, agora é hora de você parar. É hora de você negar a si mesmo, é hora de você sair. É hora de você deixar Jesus entrar. É hora de você deixar eu entrar para governar. Sabe o que acontece quando Jesus fala assim, negue-se a si mesmo? É tirar todo o eu nosso, para ele governar, para ele mudar. É como quem diz assim, olha, a porta está aberta. Qualquer lugar que o senhor quiser ir, o senhor pode ir. A porta da minha casa está aberta. O senhor quer ir lá no quarto? Está lá. O senhor pode ir. O senhor quer ir na minha cozinha? O senhor pode ir. Não conduzo mais eu a minha vida, o Senhor conduz. É quando o apóstolo Paulo mesmo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É algo que quando nós tiramos o nosso eu e falamos, Senhor, governe, entre. Não mais tomo decisão por mim mesmo. Agora eu oro ao Senhor, agora eu busco ao Senhor. O apóstolo, Jesus falando nesse texto, ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar é dizer não para você mesmo, dizer não para mim. Senão não tem como seguir a Cristo. Senão não tem como servir esse Jesus. Porque o Evangelho não é um Evangelho de ter, mas é um Evangelho de ser. O Evangelho não é a minha vontade, é a vontade dEle. O Evangelho não sou eu no comando, é Cristo no comando. O Evangelho não sou eu morando na minha vida, mas é Ele morando na minha vida. É abrir mão de ser eu por causa dEle. Às vezes a gente fala assim, pastor, negar a si mesmo é tão difícil. Claro. Mas para seguirmos a Ele, precisamos negar a nós mesmos. A palavra do Senhor diz que Jesus fala assim para eles, tome sua cruz. Que cruz é essa do crente? Que cruz é essa da igreja? Pastor, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, nos deu a paz, nos dá vitória em tudo. Mas essa cruz é o quanto eu estou disposto a sofrer por causa dele. O quanto eu estou disposto a sofrer por causa do Evangelho. Tomar a minha cruz, sou eu seguir a esse Jesus da forma como Ele quer. É diferente do
tomar a cruz leve. É diferente do tomar a cruz do ganho em dobro. É diferente tomar a cruz do vai ser próspero. É diferente do tomar a cruz é tudo vitória. É diferente do tomar a cruz, está tudo bem. Às vezes não. Não estou dizendo para você que a vida do crente é uma vida de derrota, não. Mas estou dizendo para você que a vida do crente, quando nós queremos seguir a Jesus e tomar a nossa cruz, é estar disposto a viver o Evangelho por completo. Porque tem hora que vai ser difícil. Tem hora que vai ser difícil dizer não para mim mesmo. Tem hora que vai ser difícil seguir a Jesus. Tem hora que vai ser difícil cumprir os seus mandamentos. Mas essa é a minha cruz. Mas isso é que eu tenho que levar. É isso que eu tenho que me dispor a levar. É isso que faz a diferença na minha vida e mostra que eu sou discípulo dele. Porque se fizermos tudo o que o mundo faz, onde está a igreja? Aonde está o cristão? Aonde está a cada um de nós? A palavra do Senhor mostra que Jesus fala para eles, olha, tome sua cruz, siga-me. Tomar a sua cruz e seguir esse Jesus quer dizer, eu tomo como verdade o que a palavra me ensina. E seguir a Jesus significa aprender desse Jesus. Porque Jesus não veio para telespectadores. Jesus não veio para juntar pessoas numa plateia e ouvir e ficar do mesmo jeito. Jesus, na verdade, veio para fazer discípulos. Quando ele diz à sua igreja assim, olha, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ele estava, na verdade, falando assim, fazer discípulos de todas as nações. Na verdade, o que Jesus quer é nos ensinar. E só o discípulo segue. Só o discípulo segue os seus passos. Só o discípulo caminha os passos do seu discipulador. Quando Jesus fala assim, olha, segue-me, significa se tornar discípulo dele. Significa entregar a sua vida a ele para aprender com ele, para ser ensinado por ele, para ser burlado por ele, para ser transformado por ele, para se tornar o seu discípulo mesmo, para parecer com ele, para ter a cara dele, para se transformar em um pequeno Cristo, um cristão. Então, quando ele diz assim, toma a sua cruz e siga-me, significa dizer que Jesus está falando assim, tem um preço a pagar, tem um caminho. O caminho de Jesus é o caminho estreito, não é um caminho largo. Não é um caminho do viver dissolutamente. Não é um caminho de viver as nossas experiências humanas. Não é um caminho de vivermos uma vida longe de Deus. O caminho para seguir a Cristo é um caminho das suas pisadas, um caminho dos seus ensinamentos. Então ele chega no Sermão do Monte, ele fala o seguinte, se alguém der na tua face, você ofereça o outro lado. Se alguém te pedir uma túnica, você dá duas. Se alguém pedir para você caminhar uma milha, caminhe com ele duas. Considere o seu irmão superior a si mesmo. Faça isso, porque certamente se você cumprir isso, lá no final do capítulo 7 de Mateus, você vai ser aquele homem comparado a um homem que construiu a casa sobre a rocha, deu a tempestade contra ela, veio aquela tempestade contra ela, mas ela permaneceu firme, porque você cumpriu a palavra do Senhor. Isso é seguir a Cristo. É por isso que ele diz assim, olha, seguir é para aprender, é para viver como eu vivi. É por isso que quando eu digo, irmãos, há um preço a ser pago para ser discípulo, há um preço a ser pago para ser cristão. Agora, a gente precisa entender se estamos ou não dispostos a pagar esse preço. Se estamos dispostos a entregar a nossa vida a esse Jesus. A palavra do Senhor diz uma coisa muito interessante, versículo 26. De que adianta o homem, versículo 25, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pastor, estou vivendo aqui, olha, eu faço de tudo. Eu ando, eu passeio, eu faço isso, eu ganho isso.
Eu me lembro do Matos Nascimento dando o seu testemunho, ele diz uma coisa interessante. Uma vez eu ouvi uma pregação e o pastor falou o seguinte: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele falando que ele estava ganhando rios de dinheiro com o Paralamas do Sucesso, 2 shows com o Paralamas do Sucesso, e quando aquela palavra entrou no seu coração, ele falou assim: eu estou perdendo a minha alma, estou ganhando tudo, mas estou perdendo aquilo que eu tenho de mais precioso, a minha alma. Jesus está falando assim: o que adianta você ganhar tudo? O que adianta você ter tudo se você está longe de Deus? O que adianta você viver uma vida que você acha que está boa, mas na verdade está longe de Deus? Você está perdendo a sua alma está longe dos propósitos de Deus. A tua alma não engrandece ao Senhor, a tua alma está destinada à ausência de Deus. E o que adianta você ganhar tudo e perder isso? A palavra do Senhor diz que Jesus fala isso justamente para nos alertar, para que a gente avalie aonde nós estamos indo, o que nós estamos ganhando, na verdade, o que nós estamos dispostos a perder para ganhar a vida eterna, o que nós estamos dispostos para que a nossa alma seja salva. O que adianta ganhar tudo e perder a nossa vida eterna e perder a nossa alma? A palavra do Senhor diz que Jesus fala isso para que eu e você venhamos pensar: o que estamos fazendo? Porque acha que está tudo bem. Trabalhando aqui, estou vivendo, está tudo tranquilo. Mas e a alma? Eu tenho a concepção teológica apocalíptica de que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo volta à terra, a palavra do Senhor diz que ele volta à terra, vai se tornar pó de novo. Na minha concepção teológica apocalíptica, a palavra do Senhor diz que o espírito, para mim, ele volta para Deus, nessa é a concepção que eu entendo. Mas a alma, ela é destinada a um caminho. E a alma é que vai ao julgamento, a alma é que vai se seguir o julgamento. Então a alma vai experimentar a ausência ou presença de Deus na eternidade. Mas o grande dia que o Senhor vai voltar, aí sim vai unir novamente o corpo, alma e espírito, e receberemos do Senhor um novo corpo. Mas a nossa alma diz para onde nós estamos indo. É por isso que Jesus fala assim: o que adianta você ganhar tudo e perder a sua alma? Está longe de Deus. O que adianta você ganhar tudo, você ter tudo, você viver aqui, mas a tua alma está longe da salvação eterna? A palavra do Senhor diz que Deus nos alerta, Cristo nos alerta de que a gente precisa pensar para onde nós estamos indo. Porque se nós queremos ser discípulos de Cristo, não adianta ganhar tudo e perder a nossa alma. Não adianta ganhar tudo e perder aquilo que nós temos de melhor. Não adianta ganhar tudo e não ter a certeza para onde nós iremos. A palavra do Senhor diz que Jesus diz isso para os discípulos: vocês podem ganhar tudo, mas não perca a sua alma. Para onde vai tua alma? Para onde você vai? A palavra do Senhor diz no versículo 27, e Jesus traz uma coisa muito interessante: há um preço a ser pago para ser discípulo. Há um preço de nós entendermos que o caminho do Senhor é um caminho dos céus. Há um preço de nós entendermos que temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, seguir a Jesus, temos que ganhar a nossa alma para Cristo. Mas há uma coisa que o próprio Jesus falou no versículo 27, Ele não nos deixa de mão vazia. Versículo 27, ele diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Há um momento de que os discípulos de Cristo, aqueles que entregarem a sua vida a Cristo, aqueles que viverem para esse Cristo, Ele vai recompensar a sua igreja. Há um momento em que o Senhor vai voltar com os seus anjos, com a sua igreja, e nós
receberemos do Senhor um novo corpo, receberemos uma nova vestimenta. A palavra do Senhor diz que nesse momento os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e estaremos entrando com o Senhor nos ares, encontrando com o Senhor nos ares e entrando para viver uma vida eterna com o Senhor nos céus. Significa dizer que ainda que seja difícil pagar um preço para ser discípulo, que ainda que significa ser difícil ser crente aqui, há uma glória nos esperando, há um momento em que Deus nos recompensará e nós estaremos vivendo eternamente com Ele, e isso se cumprirá. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai voltar e vai buscar a sua igreja, aqueles que estarão escritos no livro da vida. Há uma esperança para nós. Não há um momento, querido, para o crente, para o discípulo, de que morreu, acaba aqui. Isso é concepção errada. Isso é balela. Não, pastor, olha, morreu, acaba aqui. Não, não acaba aqui. Também não há uma concepção certa, mas é uma concepção errada, de que amanhã, aqueles que morrem, daqui a pouco vai reencarnar. E há uma concepção mais errada ainda, porque dizem que cada vez que você reencarna, o espírito volta aperfeiçoado. Mentira. Porque cada vez mais o ser humano está pior. Cada vez mais a humanidade está longe de Deus. Cada vez mais. Mas há uma concepção muito certa que é a certeza, que é que aqueles que morrem, um dia vão ressuscitar, ou para o juízo, ou para a salvação eterna. E aqueles que morrerem sem Cristo, estarão dando o seu passo a uma vida longe de Deus eternamente. Mas aqueles que morrerem em Cristo, seus discípulos, que aceitaram o preço, que entregaram a sua vida a Ele, que caminharam nos seus caminhos, que viveram o seu discipulado, que aprenderam dele, que viveram para Ele, esses sim, a palavra do Senhor vai dizer que eles herdarão o reino dos céus, que eles herdarão os céus dos céus. Nesse momento, aí nós entendemos que Cristo vai voltar e vai nos buscar para nos levar para morarmos com Ele eternamente. Agora, tem uma coisa, ninguém consegue provar que reencarnação funciona. Ninguém consegue provar que acabou aqui, terminou aqui e acabou. Mas Jesus Cristo provou que é possível ressuscitar, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e nos ressuscitará para a honra e a glória de Deus Pai, e viveremos com Ele eternamente, para a honra e a glória dEle. Talvez você não acredite, mas eu tenho uma coisa para te dizer: vale a pena ser servo, vale a pena ser discípulo desse Cristo, porque um dia receberemos dEle a glória eterna. Como é que está a sua alma? O que você tem ganhado? Talvez você está aí ganhando tudo, vivendo como você acha que tem que viver. Ministério de Louvor, já se caminha para cá. Pastor, estou muito bem. A palavra do Senhor diz: louco, se hoje te pedirem tua alma, para onde que você vai? Como é que está você na presença desse Deus? Como é que está você nessa certeza? Se o Senhor hoje te chamar, quando nós cantamos aquele louvor, quando se fizer chamada, lá estarei, será. Há uma coisa muito clara para mim, é que o Evangelho, ele não é nem mais nem menos, ele é a palavra de Deus. E talvez você possa pensar aqui: pô, o pastor está sendo muito duro. Não, eu estou te alertando porque isso aqui é verdade. E se ele voltar, te encontrar fora, se ele te encontrar longe, eu tenho certeza que ele é justo. E de ninguém zomba de Deus. Se há um juiz correto e
sabe quem sou eu, sabe quem é você, Ele sabe justamente quais estarão do lado direito, quais estarão do lado esquerdo, do lado de Mateus. Ele sabe justamente aqueles que se entregaram a Ele. Então não pense que eu estou dizendo para você que você, por exemplo, vai ao inferno. Não. Eu estou dizendo para você o seguinte: Jesus tem um céu para você. Ele tem uma nova vida para você. Ele tem um lugar de excelência para você. Ele pode habitar no teu coração e te dar certeza de uma herança eterna, dos céus dos céus. E um dia que nós formos, se nós não formos essa geração do arrebatamento, o meu desejo não é que você fique fora. O meu desejo é que você vá, porque eu quero estar lá. Eu estarei lá, para a honra e a glória do Senhor. Posso eu ter essa certeza, e você também pode ter essa certeza. Amém, Jesus. Agora, que coisa linda será se você sair daqui pensando: como é que está a sua alma? Está ganhando tudo? Está ganhando tudo na vida? Está vivendo bem? Mas aonde está Deus? Mas aonde Ele está morando aí? Aonde Ele está habitando? Porque Ele pode estar habitando em muita gente, mas em você, será que Ele está habitando? Eu queria te dizer: olha, os céus foram criados para você. Os céus foram criados para mim. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas os céus foi para você. Os céus é para mim. Agora cabe você. Cabe você tomar essa decisão e pensar: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma? O que adianta eu andar longe desse Deus? O que adianta eu viver uma vida longe de Deus? Eu queria nessa noite que você pensasse, porque eu sei que Deus, Ele pode mudar o quadro da tua vida. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. A palavra do Senhor foi pregada. Vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Logo após estarei orando. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Seus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, e toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.
marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo sol. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia. Está diante de você nessa noite a palavra do Senhor. E esse louvor vem confirmando tudo aquilo que nós ministramos. O Senhor conhece os que são seus. Mas a palavra do Senhor mostra que precisamos segui-lo. Precisamos entregar a nossa vida a Ele. E talvez você chegou aqui ainda e não tomou essa decisão. Talvez você ainda não se entregou a Jesus. Eu gostaria nessa noite de te convidar. Vou me prolongar por causa da hora. Mas se você quiser entregar sua vida a Jesus, se tornar um discípulo, aprender com o Mestre, aprender com Ele e ter certeza para onde nós iremos, para onde você vai, eu digo para você, esta é a noite. Essa é a noite de você tomar a sua decisão. É a noite de você pensar, avaliar. Estou ganhando tudo, estou vivendo bem, mas o que adianta perder a minha alma? O que adianta estar longe desse Deus? Que você pense, avalie e que Deus ministre no teu coração, porque a palavra está sendo pregada. Um dia esse povo não vai estar mais aqui. Um dia a igreja vai subir com Cristo. E o meu desejo é que você suba também. Fecha teus olhos. Senhor, nessa noite a tua palavra foi pregada. Que adianta, Senhor, ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Senhor, nos dê ousadia, Senhor, para avaliar, ó Deus, para onde estamos caminhando, Senhor. Se há nos teus caminhos, ó Deus, ou se há uma vida longe de ti. E nos ensina, Senhor, a tomarmos a nossa cruz, Pai, a negar a nós mesmos, Senhor, a negar as paixões da carne, Pai, a negar aquilo que possa vir atrapalhar a nossa caminhada com o Senhor e seguir a Jesus. Senhor, que a tua palavra foi pregada nessa noite e que ela não volte vazia, porque ela cumpre o seu propósito. Então eu entrego cada pessoa que ouviu, ó Deus, cada coração aqui nessa noite, Senhor, só tu e Ele, Pai. Eu não me envolvo nisso, Senhor, mas o teu Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito Santo, Senhor. Então está Ele em tuas mãos, está ela em tuas mãos, Pai. Senhor,
que ele saia daqui nessa noite meditando na tua palavra. E que nós, como igreja, Senhor, também venhamos meditar, porque o Senhor quer de nós que sejamos teus discípulos, que façamos a tua voz, a tua palavra, que façamos a tua obra. E que em nome do Senhor Jesus haja nessa noite transformação de vida, libertação, e que a tua palavra, Senhor, cumpra o teu propósito para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Fecha teus olhos. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando. E logo após você me dá 5 minutos que nós precisamos fazer alguns anúncios. Fecha teus olhos, vamos orar, encerrando o culto para a honra e a glória do Senhor. Senhor, mais uma vez, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse ajuntamento, Senhor, que tivemos nessa noite. Que o Senhor tenha se alegrado de tudo que fizemos aqui, Senhor. Fazemos, ó Deus, para a tua honra e tua glória. Fizemos por causa do Senhor. E que o todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor. E que o Senhor receba no trono da tua graça. E agora, de maneira muito especial, eu te agradeço por cada pessoa que aqui veio, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Mas eu entrego a vida do José Carlos em tuas mãos e da Daniele. Sustenta, ó Deus, os teus filhos nesse momento. Dê saúde, ó Deus, a Eloá. Dê saúde a Aziel, ó Deus, nesse momento. Cuida deles, ó Pai. Cuida do Renato também, do irmão Renato, ó Deus, que está, ó Deus, trabalhando. Cuida dos outros, ó Deus, que por algum motivo não puderam estar. Que o Senhor poderosamente derrame das tuas bênçãos na vida dos teus filhos. E a nós, Senhor, que estaremos saindo daqui. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos faça chegar bem, ó Deus, nos nossos lares. E que essa semana seja uma semana abençoada, repleta da tua presença na nossa vida, Senhor. E em especial ainda, Senhor, eu entrego o Guarani em tuas mãos. Eu estendo as minhas mãos abençoando esta comunidade. Que haja paz, Senhor. Que todo ajuntamento aqui, Senhor, neste lugar, seja para te adorar. Ó Deus, que não seja nada, ó Deus, ó Deus, engrandecimento, ó Deus, do homem, mas que seja para engrandecimento do Senhor. Toma esta comunidade em tuas mãos. Dê a paz aqui, Senhor, e em nome do Senhor Jesus, repreenda o inimigo das nossas almas, que tenha habitado, que tenha usado, que tenha, ó Deus, abusado desta comunidade. Mas, Senhor, o teu Espírito Santo, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Toma essa comunidade. Dê a paz, guarda-os, ó Deus, guarda aqueles que vão sair amanhã, aqueles que vão procurar emprego essa semana. Abra as portas do céu, Senhor, derrama das tuas bênçãos e faça maravilhas neste lugar, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Vão em paz, se aguarda 5 minutos que a gente vai dar os anúncios rapidamente. Deus abençoe você que nos assiste, para a honra e a glória do Senhor. Amém.